Então, Matheus. Vamos lá? Com você. Agora, né? A gente tem algumas perguntinhas, mas pode falar um pouquinho, né, sobre como é que é seu Sua trabalho. trajetória, fala pra gente. Matheus, antes de você começar, vou te introduzir, né? Assim, a importância da assessoria jurídica para qualquer que seja a empresa. Eu costumo dizer que se tem CNPJ, tem que ter um assessor jurídico. E a gente está falando, mas isso é muito complicado, muito caro. Não, a gente está falando de ter um advogado para chamar de seu, né? Pode ser um assessor, pegar um escritório, pagar lá um FII mensal, um valor mensal para uma assessoria, para evitar problemas, porque depois que o problema acontece, aí fica muito mais caro. E assim, a questão de evitar problema não é só questão financeira, não. É permitir que sua cabeça fique livre para cuidar do seu negócio. E o curioso, contando um caso particular, é que a nossa principal empresa hoje tem para fazer 15 anos no final do ano. Eu sempre tive muita resistência em ter advogados, porque eu pensava também tudo de negativo que envolvia isso. Até que eu ouvi que uma grande empresa do setor falava, né? Uma concorrente nossa, uma gigantesca na época, hoje já não é tão grande assim, está passando por recuperação judicial, mas falava o seguinte: podemos não ter os melhores engenheiros, mas temos os melhores advogados. Aí eu falei, cara, eu acho que se eu quiser ser grande, eu tenho que ter um advogado. Tem que ter uma assessoria jurídica. Aí eu fui ter, eu acho que no 8º ano de empresa, 7º ano da empresa, foi quando a gente pensou, e tinha uma pessoa que era um advogado, que não estava fazendo advocacia e queria voltar de forma embrionária. Falei, cara, já que você quer voltar, fica aqui com a gente, brincando aqui com a gente. Foi no mês que a gente assinou o contrato com ele e começamos a ter necessidade. A gente ganhou um contrato, aí vem um monte. Parece que veio uma coisa junto com a outra. Até antes a gente não tinha necessidade. Ô, Vitor, no nosso mundo assim, né, da advocacia, a gente fala uma frase: não tome remédio sem prescrição médica e não assine contratos sem seu advogado. Isso é muito importante. A gente brinca assim, mas é muito importante porque o advogado, né, quando ele está ao lado ali do empresário, da empresa, enfim, de qualquer pessoa, ele consegue visualizar, Vitor, os reflexos que isso pode ter no futuro. Uma decisão. Exatamente, porque uma assinatura. Às vezes a pessoa está ali naquela empolgação, né? Pô, vou assinar um grande contrato, eu já sei das minhas obrigações, mas só que não é limitado a isso, né? Tem todos os reflexos, como a gente estava conversando aqui mais cedo também, Vitor, se você muda uma vírgula no planejamento, você pode afetar diretamente o contrato, entendeu? E isso tem muitos reflexos, seja positivo ou negativo. Então, a assessoria jurídica para uma empresa, propriamente dita aqui que a gente está falando, é de suma importância, até para auxiliar no crescimento dela. Você está falando, Matheus, eu estou lembrando aqui, eu estou dando um treinamento baseado na cultura Disney. O Walt Disney criou o primeiro personagem dele de sucesso chamado Oswald. E a Universal fez uma parceria ali, contratou ele, né? E naquele momento o projeto foi a primeira vez que o Roy, que era o irmão das finanças, estava junto com ele, porque ele era artista, ele não era o cara do financeiro. E ele entendeu isso, chamou o irmão. E aí o irmão falou, cara, o nosso projeto está muito caro, nós vamos precisar de mais dinheiro. Ele, beleza, foi para Nova York, para o escritório da Universal. Quando chegou na Universal, que ele foi pleitear esse aumento do contrato, a Universal falou, não, nós não vamos aumentar. Ele, não, então tá, vou vender o Oswald para outra empresa, né? Ele falou, não, os direitos autorais são nossos. O contrato previa que a Universal era detentora dos direitos desse personagem e, além disso, ela tinha feito alguns contratos direto com alguns dos artistas que trabalhavam na equipe dele, porque ele teve muito problema, né, no começo da carreira, então ele era meio mal pagador aí para os funcionários. E aí os funcionários fizeram um contrato e ele, arrasado com aquela situação, entrou no trem para voltar, o irmão ligou e aí ele falou, não, deu tudo certo. Na verdade, não deu nada certo, mas como ele era um cara visionário, otimista, persistente, naquele momento ele falou, se eu criei o Oswald, eu vou criar outro personagem. Naquele momento ele teve a ideia do Mickey. Mas enfim, quando você, né, como eu estou muito conectada com essa história, quando você falou, eu falei assim, talvez se ele tivesse tido uma assessoria jurídica, ele teria evitado essa... Ou se tivesse, não teria virado a Disney. Também. Na verdade, Vitor, né, é igual o Walmart, tudo é o que é, né? Tudo é como tem que ser. Ele precisou daquilo tudo para ter feito a Disney. Mas, fato é que, num caso desse, uma assessoria pode mudar a história de uma pessoa, né? Sim, e outra coisa também, a assessoria jurídica dentro de uma empresa não é só
para resolver os problemas já existentes, Uhum. é para preveni-los. Sim. Né? Então, traçar estratégias, planejamentos. Então, isso é de muito, muito importante, Vitor, para não vir a calhar. E aí, quando um problema, como você falou mais cedo, quando um problema vem, às vezes vem 2 vezes maior, 3 vezes maior. E é a tendência do brasileiro, né? Mateus, Atuar na correção e não na prevenção. Nossa, E muito crente, assim. Em que área, quando você fala assim, atuar na prevenção? Nessa parte de impostos, Todas. tributárias? Então, o que eu julgo de suma importância para uma empresa ter é uma assessoria trabalhista, Isso é fundamental. tributária e civil e empresarial. Civil, principalmente na parte de contratos, né? E contratos é uma coisa muito sensível de lidar. Sim. Porque muita gente pensa assim, eu assinei um contrato, tem dado determinada multa, eu vou pagar e acabou. Mas não é só isso. Se, por exemplo, essa rescisão unilateral, além de você ter que pagar a multa, causou, de alguma forma, prejuízo para o outro, você tem que arcar com aqueles prejuízos também. Sim. Né? Então, mas para você colocar isso na cabeça do seu cliente, né? Isso é muito complexo, é muito difícil, que ele internaliza, não, eu tô pagando aqui a multa, acabou, mas não acabou. Agora, Se for um órgão público ainda, essa empresa pode ficar negativada para vender para qualquer outro órgão público. Exatamente. Se tiver ainda em contrato de licitação, Vitor, é mais complicado. E dependendo do serviço prestado, a empresa não pode nem interromper o serviço, né? E se interromper e acontecer qualquer coisa, entra uma lista negra, né, do órgão público e aí não pode mais fornecer para nenhum órgão público. Agora, muitas pessoas confundem assessoria com consultoria. Qual é a diferença de assessoria jurídica para consultoria jurídica? Essa é uma pergunta bem complexa, mas vamos lá. Muita gente até não diferencia, tá, Rogério? A consultoria é um ato mais isolado. Como assim? Você está com uma dúvida, né? Vou procurar um advogado para tirar essa dúvida específica. Ok. Essa é a consultoria. Já a assessoria é que você vê o trabalho propriamente dito do advogado. Em que sentido? Ele vai realizar determinada diligência, ele vai peticionar, vai elaborar um parecer. Então, você vê a materialização do trabalho do advogado propriamente dito, né? Então, basicamente é essa a diferença, singela diferença entre a consultoria e a assessoria jurídica. A consultoria é algo pontual para esclarecer um tema, um assunto. Exatamente. E a assessoria é um contrato, para gente dito, que permeia dentro do cliente. Tirou um contrato mensal aí de prestação de serviços. Eu estava aqui, enquanto estava falando, lembrei de uma situação até de uma empresa que eu represento. Ela teve um problema, Vitor, com o órgão fiscalizador e ambiental. E olha como é que é importante a assessoria nesse momento. O órgão ambiental, ele determinou a interdição dessa empresa. E aí o empresário ficou maluco, assim dizendo, né? Me ligando. Doutor, vamos fazer alguma coisa, eu tenho que abrir a empresa, os meus tomadores de serviço estão preocupados. De fato, ele tinha muitos contratos, né? Que depende da imagem, sim, né? sim. Quem vive, né, nesse mundo empresarial depende da imagem. Com certeza. E aí, questionando ele, nós imediatamente impetramos um mandado de segurança, porque conseguimos visualizar vários erros procedimentais dos agentes fiscalizadores e conseguimos êxito nessa medida, né? E determinou a liberação da empresa, né? Então, se você não tem assessoria jurídica ali, até você procurar um advogado de confiança, uma indicação, uma pessoa capacitada, o prejuízo vai lá em cima, né? Entendeu? Então é difícil mensurar. Então é sempre bom você ter... E alguns só lembram do advogado nessa hora, né? Exatamente. E aí quando a gente cobra, reclamam, né? E aí essa é a importância de já ter, porque ele já conhece a empresa, já sabe... Sim. Até poderia já previamente até saber dos problemas que poderia acarretar alguma coisa lá dentro e só estava esperando acontecer. Até para prevenir. Ou quando você é surpreendido, que muitos clientes, eu imagino que você deve ter muitos clientes que não contam tudo, né? Só vai saber na hora que acontece. Nenhum deles, na verdade, contam tudo. Sempre tem uma coisinha que eles deixam de fora, né? Às vezes até por vergonha, sabia? Às vezes até por vergonha, né? De adotou determinada conduta em um dado momento, e aí tem vergonha de passar aquilo pra frente. Só que esse detalhe, às vezes, que deixa de fora, faz uma diferença absurda, né, pra gente. Agora, ao seu ver, qual é o risco de uma empresa não ter assessoria jurídica? Principalmente econômico, Rogério. Porque, vamos lá, se ela demite um funcionário de forma equivocada, a ação judicial, a reclamação trabalhista que vai vir pelo menos o dobro, né? Eita. Pelo menos ali, porque tem multa, CLT tem várias multas ali quando você não paga, por exemplo, férias, 13º, enfim. Quando, por exemplo, também você pega um contrato,
né? Contrato de prestação de serviço. Você não realiza a sua obrigação, tem a multa. E aí tem as perdas e danos também. Tem o chamado lucro cessante, se o cara deixou de ganhar alguma coisa. Então, na minha opinião, o principal problema, o calcanhar de Aquiles, né? Fica, se você não tiver a assessoria jurídica, ter uma perda econômica, entendeu? Eu tô aqui te ouvindo, Matheus, pensando, será que o empresário ele não acha que ele já tem uma assessoria contábil para isso? Você entendeu? Entendi, e isso é um grande problema. De fato, acho que isso acontece. As coisas no ali. começo, acho que até eu pensava assim. Ele fala, pô, mas eu tenho um contador, principalmente essas questões trabalhistas aí. O próprio nome já diz, né? Um cara é contador e o outro é advogado. Pois é. Mas eu tô falando, até eu mesmo, você acabou de falar isso, eu comecei a pensar, acho que eu também fazia isso. Porque como eu dou consultoria para pequenos empresários, eu tô falando aqui pensando com a cabeça do pequeno empresário, que é o que ele acha, que se eu for falar assim, cara, você tem uma assessoria jurídica? Ele vai falar, mas pra que eu preciso ter? Eu tenho uma assessoria contábil. No primeiro momento, eu imagino que esses pequenos empresários, eles não procuram o advogado no primeiro momento, justamente para não ter gasto. Né? Eu acho que esse aí fica limitado ao contador. Só que, cara, contador é contador, ele entende da parte de contabilidade. Querendo ou não, a legislação, todo reflexo, né, judiciais que podem ocorrer, quem vai entender é o advogado, entendeu? Então, mais uma vez, o risco de não ter é maior do que você ter. E essa dúvida me surgiu quando você começou a falar, quando você falou da questão tributária. Aí eu falei, mas não seria o contador? Então, aí você tocou no ponto que eu adoro. Principalmente isso daí, Aline. Eu vou dizer como experiência de quem vive isso no dia a dia, né? Experiência in loco. Eu brigava, quando eu entendi que deveríamos ir para o lucro real, né, e a gente já estava num porte que demandava isso, uma das nossas empresas, eu falei assim, cara, lucro real, a gente tem que agora fazer uma ótima gestão, não pode ser nem boa, tem que fazer uma ótima gestão tributária. Sim. Porque cada centavo, ele tem que faz diferença e ele tem que ser comunicado. Centavos mesmo, tem que estar tudo batendo certinho, uma conta na outra. E aí eu falo, agora de fato eu vou pagar o que realmente devo pagar. Porque o lucro presumido presume o seu lucro e paga um percentual. E o simples é só uma taxa. E por isso eu achava que estava perdendo dinheiro nos outros regimes. E aí eu tinha uma briga enorme com o contador, porque eu não via o retorno disso nos tributos. Eu não estava vendo que eu estava deixando de pagar. Na verdade, estava pagando até mais. E aí um dia uma empresa especializada na questão de recuperação tributária apresentou para a gente um valor gigantesco que nós tínhamos para recuperar de tributos, ou que estava pagando duplicado ou que não deveria pagar. Aí eu fui para cima do contador, mas uma fera. Como eu posso estar pagando isso tudo com esse tudo de dinheiro aqui para pagar? Eu podia ficar anos sem pagar determinados impostos, nem todos, obviamente, porque eu estava com muito crédito lá na Receita Federal. E quem te trouxe essa informação foi uma assessoria jurídica. Assessoria jurídica de uma empresa especializada em recuperação tributária. E aí, depois de muito brigar, ainda continuei brigando, não aceitei, continuei brigando. Fiquei brigando 1 ou 2 anos ainda com os contadores a respeito disso, até que hoje eu entendo que contador faz contabilidade. E hoje eu posso dizer, e assessoria jurídica e tributária tem que ser feita por advogado, porque existem leis que só os advogados sabem que vai ser utilizado para poder fazer uma recuperação tributária tal. O contador tem um certo limite do que ele consegue. Na verdade, o contador consegue fazer o que é no dia a dia, compensar uma coisa com a outra, ou então mostrar que isso aqui é uma despesa e por isso não vai fazer parte do lucro. Mas a parte da recuperação, ou a parte do que pode dizer o tributo, esse tributo vai deixar de ser pago porque tem uma lei que diz que você pagou isso aqui pode ser compensado aqui, é só o advogado. O contador fica talvez mais na parte operacional. Basicamente. E o advogado talvez olhe com uma visão mais estratégica. Até porque, assim, no direito tributário, né? O direito é um só, mas ele é dividido em vários segmentos. Em vários segmentos, exatamente. No direito tributário, grandes fontes do direito são as leis esparsas e também resoluções. Só que a pessoa que não é formada em direito, notadamente na especificação na área tributária, vai ler aquela resolução, aquela lei esparsa, não vai entender, como é o caso que o Vitor estava falando aqui, porque traz ideias, sentidos
que se referem ao direito propriamente dito, né? Então ele vai engasgar ali, ele vai se limitar e vai ter que abrir o bico, né? Pedir. Sem contar que é extremamente dinâmico, né? Uma resolução, um acordão, todo ano. vai acontecer alguma coisa hoje, o contador está vendo a parte de contabilidade, o advogado é que está de olho. Opa, saiu um acordão agora no STJ, virou... Qual é o nome que se fala quando fala para todo lugar? Depende, né? STJ, os julgados em sede de repetitivos, e STF, julgados extraordinários, né? Aí unifica, né? Isso, aí vai para todos os tribunais, aí passa a ser uma unificação única. Exato. Então, acho que assim, acho que tá bem claro, né, para a audiência que há uma importância da assessoria jurídica, né? Agora, a assessoria jurídica, ela consegue impedir litígios judiciais? Com certeza. Hoje, Rogério, 80% da atuação do meu escritório é para prevenir litígios. Porque o advogado que ele atua para a empresa, ele tem que pensar principalmente no bolso do empresário, né? Ele não pode ser irresponsável ao ponto assim, qualquer coisa eu vou judicializar. Por que eu estou falando isso? A justiça, notadamente, no estado do Rio de Janeiro, ela é muito cara, Vitor. As custas são muito caras. Então, e se você perde essa ação, Rogério, a empresa que perde tem que pagar 10%, pelo menos, de honorários sucumbenciais para outra empresa. Então, vamos lá. Vamos dizer que a gente vai trabalhar com um contrato aí de 5 milhões. 5 milhões, esse vai ser o valor da causa. Se o advogado ajuiza a determinada ação de maneira irresponsável, olha o prejuízo que ele vai dar para o empresário. Enorme. De 10% de 5 milhões. Aí o cara fala com o advogado, pô, doutor, eu te contratei para você me ajudar, você criou para mim mais um passivo, entendeu? Então, muitas vezes, Aline, é melhor você dar um passo atrás. Olha só, além da demora do judiciário, vamos tentar solucionar isso aqui, vamos chamar para fazer um acordo, ver as condições de pagamento, ver quem pode ceder dos dois lados, Rogério, e resolver a questão sem precisar ajuizar. Sim. Entendeu? E também, cara, junto com a área que vocês atuam, fazer uma organização da empresa, né? Uma gestão boa, correta, coerente, porque assim também você previne, né? Com certeza. Nos Estados Unidos, inclusive, é muito mais acordo do que vai para o juízo, né? Exatamente. Aqui a gente tem mania de juizar tudo. É tudo. É isso, absurdo. Aí vira uma bola de neve. E assim, é importante também, existe também muitos advogados permissivos também, que sempre vai olhar para o empresário e falar, não faz isso não, deixa assim, paga mais. Também tem que ver que nem sempre é assim, né? E um bom advogado, ele fala, não, o outro lado está errado, você pode seguir assim porque é causa ganho para você. Isso é importante também. Um dos pontos, Rogério, que a gente faz lá no escritório é o seguinte, quando o empresário está com vontade de demitir determinada pessoa, a gente pede toda a documentação, toda a situação fática, e aí a gente faz um parecer. Anexa, o parecer do escritório é esse aqui. A gente é a favor ou não é a favor. Por exemplo, uma demissão com justa causa ou sem justa causa. E aí a gente guarda essa documentação. O reclamante, ele tem 2 anos para ele ajuizar uma ação. Só que, poxa, se você tem uma empresa com muita rotatividade, daqui a 2 anos ela não vai ter essa documentação. Entendeu? Então a gente já tem guardado. Então essa atuação também pré-processual, assim dizendo, a atuação administrativa é de suma importância. Para lá no futuro, não, a gente já tem tudo aqui, todo parecer, e até facilita, Vitor, o nosso trabalho no futuro. Que a gente sabe o ponto de partida, né? Para a gente defender ali as empresas. Então é de suma importância, cara, essa atuação administrativa também que a gente fala. Perfeito. Entendeu? Muito bom. Agora, conta pra gente aí, seus projetos futuros, o que você tem pela frente. Então, meu sonho, né, meu e da minha sócia, é abrir um escritório em São Paulo, né? Lá é onde roda tudo, gira tudo, né? Os maiores escritórios do Brasil estão lá. Fora que a gente tem atuado muito nesse segmento de empresas. Poxa, lá é o centro do Brasil, né? Então, inclusive, a empresa que faz minha assessoria jurídica hoje, uma das principais, está lá. Então, meu que faz a assessoria tributária. Meu sonho é abrir um escritório lá, abrir uma sede aqui também, aqui na cidade, e na capital do Rio de Janeiro também.
né? Eu tenho essa vontade. E ser mais um gestor do que um advogado propriamente dito, né? Montar a equipe, né? Direcionar da forma que eu trabalho, manter sempre um padrão mínimo de qualidade e assim seguindo, entendeu? Legal. Então depois a gente pode conversar, trocar figurinha. Vamos. Né? É porque a gente conversou aqui antes do programa, né? Sobre questão de consultoria empresarial. Depois a gente conversa. E o Rogério, só pontuando nesse caso aí, isso é muito importante, porque determinado ponto na empresa, Vitor, você vai ter conhecimento técnico que eu não tenho, e que eu vou precisar, e você vai ter conhecimento, vai demandar uma necessidade jurídica que você não tem e vai precisar. Sim, exatamente. Entendeu? Então, a gente aliando esses interesses, consegue prestar um serviço, né, de maneira mais abrangente.